Galera, então, voltando aqui, que a gente... Vocês sabem que aqui a gente compartilha computador, compartilha gambiarra. Dei uma pausa aqui, agora a gente volta. Eu também tenho que voltar que eu tava falando, né? A gente tava falando sobre seleção natural. E aí eu vou colocar para vocês aqui, então, uma definição que eu acho interessante, assim, da gente falar. Então, a seleção, ela, primeiro, a gente já entendeu que ela, vou colocar aqui, provoca mudança, não é isso? Porque a seleção ela vai determinar se aquele fenótipo branco é melhor, se o genótipo marrom é melhor, ela vai determinar se girafas baixas se sobrevivem ou são girafas altas. A seleção natural ela é que provoca essa alteração. Então, seleção natural provoca mudança evolutiva. Vou colocar evolutiva aqui, porque a gente lembrar. Ai, meu Deus. Para a gente lembrar que a gente está falando de evolução. Beleza. Seleção natural provoca mudança evolutiva. Ok. Próximo, vamos para nosso próximo quadrinho, que é o seguinte. Entendi que a seleção natural ela provoca uma mudança. Ela vai promover, então, ela que vai determinar se um alelo, se um fenótipo é vantajoso ou não é. Ok? Só que aí a gente precisa saber o seguinte, que a seleção natural ela vai agir de formas diferentes. Então, a gente tem tipos de seleção natural diferentes, beleza? Então, o que a gente vai ver aqui agora são os tipos de seleção natural. Beleza? Então, tipos de seleção natural que a gente tem, a gente vai analisar isso em geral a partir de gráficos, tá? Então, de novo, não se desespera com gráfico, vai ser incrível porque isso vai ajudar bastante a gente a fazer a nossa prova. Olha o seguinte, a gente tem uma população original que vai ter aqui ratos desde mais clarinhos até intermediários até marrom, né? Então, a gente tem aqui vários fenótipos. O que acontece? A seleção natural ela pode atuar de formas diferentes. Ela pode ser que ela selecione apenas um fenótipo. Então, você tinha lá 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos diferentes, e aí ela vai justamente selecionar, fixar aquela característica que é intermediária, que é o fenótipo intermediário. Vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui branco, marrom, e a gente tem aqui bege. Vamos pensar assim, marrom claro, né? Seria o intermediário, o meio, a meiuca, o heterozigoto. Então, vou colocar de uma forma assim, ó. Imagina o seguinte. Deixa eu colocar em vermelho. Imaginem que tem azão. E a gente tem azinho. Não é isso? A gente tem aqui, vou colocar desse lado, a gente tem azinho, que é recessivo, e vou colocar aqui dominante marrom, tá? Branco recessivo, dominante marrom, e aí a gente tem, então, os intermediários, que seriam, vou colocar aqui, azinho, que seriam os heterozigotos, né? Então, o que acontece? A seleção estabilizadora, a seleção natural do tipo estabilizadora, ela vai selecionar aqueles indivíduos que, em geral, são heterozigotos, que apresentam um fenótipo intermediário. Então, seleção estabilizadora, vou colocar aqui com outra cor, fenótipos eu acho que eu estou escrevendo um pouco. Fenótipos intermediários, beleza? Então, a seleção estabilizadora, ela vai fixar os fenótipos intermediários. O que vai ser diferente se a gente for olhar, por exemplo, na seleção direcional. A seleção direcional, olha só o nome dela, já está dizendo, direciona para uma direção. Ou seja, a gente está falando aqui não de fenótipos intermediários, mas de fenótipos extremos. Então, na fenótipos extremos.
Então, na seleção natural direcional, o que vai ser priorizado são os fenótipos extremos. E quem são os fenótipos extremos? Ou a gente está falando de azão, azão, ou a gente está falando de azinho, azinho. Necessariamente, eu vou colocar aqui, ó, eu vou até tirar esse fenótipos no plural, vou botar para o singular. É um fenótipo, porque assim, na verdade, a seleção direcional é uma única direção. Então, ele vai para o fenótipo extremo, seja recessivo, seja dominante. Mas a gente está falando da fixação dos homozigotos, beleza? Mas isso a gente está falando, vai ser obrigatoriamente assim, ó. Tem uma população de peixes grandes, pequenos e médios. Aí, quando eu estiver falando de seleção direcional, eu estou falando assim, dessa população de pequenos, médios e grandes, só os pequenos sobrevivem. Isso é direcional, eu estou direcionando, estou afunilando para uma única direção. Ou se eu falar assim, nessa população só os grandes sobrevivem. Então, eu estou ou indo para um lado extremo, que é da pequeno, ou indo para o lado extremo, que é grande, mas só pode ir para um dos lados. Por que isso tem que ficar claro? Porque na seleção disruptiva, aí sim, a gente está falando da seleção dos fenótipo extremo. Vou botar assim com S maiúsculo para você não cair nessa armadilha. Falei de direcional, estou falando de fenótipo extremo. Falei de disruptiva. Disruptiva é justamente 2, tá? Traz essa ideia de dualidade. Então, é quando você tem a fixação dos 2 fenótipos extremos. Na população de peixes, pequenos, médios e grandes, só sobrevivem os pequenos e os grandes. Só os extremos, os 2 extremos. Fica claro isso? Fica, né? Então, só para a gente fechar, amarrar isso aí, seleção direcional favorece o aumento da frequência de fenótipo de um dos extremos da curva da distribuição, tá? Então, é direcional, aumenta a frequência de um dos extremos. Seleção disruptiva favorece o aumento dos fenótipos de ambos os extremos da curva e diminui a frequência de fenótipo intermediário. Seleção estabilizadora, como você está vendo aí, aumenta a frequência de indivíduos com os fenótipos intermediários e diminui a frequência de indivíduos com fenótipos extremos. Tranquilidade? Então, isso foi a nossa parte de tipos de seleção natural. Bom, a gente tem um outro tipo de seleção, lembra que a gente está falando de seleção natural, né? Mas agora a gente vai falar de um outro tipo de seleção, que não é a seleção, que a gente não vai chamar ela de seleção natural, a gente vai chamar ela de seleção, vou botar em vermelho, sexual. Então, a gente tem aqui o que a gente vai chamar de seleção sexual. Sexual. Professora, o que é seleção sexual? Seleção sexual é aquilo que faz com que pássaros fiquem cantando uns para os outros. É o que faz com que o pavão, né, tenha essa cauda super colorida. É o que faz com que a gente... É a pressão, né, que nos impulsiona a ter um corpo considerado padrão, ou ficar horas na academia, ou não, ou ficar horas jogando na internet, ou entender muito sobre música, ou pesquisar sobre filosofia. É o que faz a gente fixar algumas características que parecem não fazer sentido para a sobrevivência. Por que ser legal, ser divertido, ser bem-humorada é vantajoso? Porque isso faz com que você atraia o seu par. Tudo aquilo que a gente começa características que a gente começa a ter para atrair um par, isso a gente vai chamar de seleção sexual. São características que são fixadas, como, por exemplo, a cultura na espécie humana, a arte, o humor, a música, não geram uma sobrevivência, assim, tipo, se você não souber cantar, você não morre, né? Mas a gente fala o seguinte, que todas essas características psicológicas, comportamentais, elas têm relação com a atração do sexo oposto. Elas vão determinar se você consegue copular. Lembra que a gente não está muito longe dos animais, né? Nós somos animais e somos movidos por uma pressão. Que pressão é essa? Se reproduzir, gerar descendente e dar continuidade a esse processo de evolução, processo evolutivo. Nós, seres humanos, estamos aí sendo influenciados pelo ambiente, pela seleção que esse ambiente faz e
somos também influenciados por essa motivação de querer o quê? Copular, reproduzir, encontrar, gerar descendente. Óbvio que a gente não é só biológico, né? Então, porque aí vai ter gente que vai falar, tá vendo? Então, é só homem e mulher que podem se relacionar, porque a gente é animal e animal tem que procriar, então só se relaciona para procriar. Aí é esse momento que a gente respira, paciência, por quê? A gente precisa conversar, dialogar, né? Então, vamos lá. Com todo amor, com todo carinho do coração, você vai falar para essa pessoa assim: cara, mana, mano, mas a gente, ser humano, não é só biológico. Eu não sou só uma entidade biológica. Eu também sou uma entidade psicológica. Eu também sou um ser social, um ser cultural. Seres humanos não são movidos apenas pela biologia. E é por isso que a gente não precisa fazer tudo, não precisa viver sendo movido apenas pelo aspecto biológico. Aí você vai falar, não acredito, eu não concordo. Ué, mas aí a gente vai ver, as mulheres hoje em dia tomam anticoncepcional, né? A gente criou camisinha, a gente criou vários métodos contraceptivos. Para quê? A gente quer burlar o mecanismo biológico. A mulher, ela não quer ficar mais presa à sua biologia. O homem não precisa, a gente não precisa mais disso, porque a gente, a partir da nossa capacidade cerebral, a gente foi construindo ferramentas, métodos, tecnologias, com que a gente conseguiu se distanciar da biologia. E isso é o que nos diferencia dos outros animais. Deu essa resposta simples, objetiva. E aí é isso. É uma boa conversa para se ter, né? Eu acho que com amor, respeito, eu acho que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter. Eu acho que é um dever da gente como cidadã, como cidadão, sabe? Falar, ter, gastar nosso tempo e explicar. Porque tem gente que nunca parou para pensar nisso também. Acho que a gente é só biologia. Mas então você está vendo aqui que alguns fatores, olha só, imagina o seguinte: essa cauda do pavão aí chama muita atenção de predador. Então, se fosse só para sobreviver, era melhor não ter essa cauda, mas, pô, sem essa cauda não atrai. Eu não consigo fazer o meu charme. Então, mesmo que pareça desvantajoso aquela característica, ela é fixada porque ela permite a cópula, a reprodução. Tranquilo? Então, seleção sexual ocorre quando os indivíduos de um sexo, geralmente as fêmeas, preferem acasalar com parceiros que têm algumas determinadas características. Ah, estou falando de ave, canto, plumagem colorida, né, dos pássaros, ou, por exemplo, algumas espécies de mamíferos, como os primatas, que consideram agressividade e força física uma característica assim, importante. Pensa que a gente está falando da natureza, vida selvagem, né? Quanto mais forte é o macho em que eu vou escolher, maior é a chance com que os meus filhotes vão ter de sobreviver. Então, a agressividade e força física é uma característica importante na vida, na natureza, né? Na vida selvagem. E aqui é interessante falar isso, que em geral é a fêmea que vai escolher o macho. Então, você vai ver aí nos pássaros, nas aves, no avestruz, por exemplo, até na nossa espécie humana, se você parar para pensar, os machos estão o tempo inteiro tentando chamar a atenção da fêmea, porque é a fêmea que vai escolher. Isso aí a gente vai ter vários autores também já trazendo outras informações para se anexar a isso, né? Porque isso a gente está falando de um viés biológico, sempre lembra disso. Tem outros aspectos juntos, tá? Sociológico, filosófico, psicológico, cultural, a gente é multireferencial. Bom, beleza, vamos passar para o nosso próximo enquadro. Temos mais um fator. Lembra que a gente está falando dos fatores que impulsionam um processo evolutivo. A deriva gênica é um fator que vai alterar a frequência de um alelo ao longo das gerações. Então, a deriva gênica ocorre quando a frequência desse alelo acontece ao acaso. Esse fator evolutivo ele pode ser causado por várias coisas. Desastre ecológico, inundação, desmatamento, terremoto, beleza? Então, a gente tem aí alguns fatores que vão proporcionar essa deriva gênica. Eu vou colocar esses fatores aqui, ó. Então,
Deriva gênica, a gente tem um exemplo aqui também dessa imagem. Você tem ali alelos diferentes. Ó, temos alelo azinho, tem alelo azão, tem alelo heterozigoto, tem de tudo. Só que aí acontece vários eventos aleatórios. Podem ser desastres ecológicos, inundação, desmatamento, terremoto, alteração do ambiente, movimento da placa tectônica. Você pode escolher o que você quiser. Devido a esses eventos, só 3 besouros geram descendentes. E aí a gente tem a modificação. Ó. Enquanto a gente antigamente tinha uma população com muita variabilidade genética, por causa de um desastre, por causa de um evento aleatório, agora essa população só tem o quê? Alelo recessivo. Então, você tem uma alteração na frequência do alelo devido a esses diferentes processos, diferentes eventos que podem acontecer. O que vai acontecer com o processo de deriva gênica? Ele vai ser responsável por reduzir a variabilidade genética. Isso a gente viu aí nesse desenho, né? Enquanto a mutação, a recombinação gênica aumentam a variabilidade genética, a deriva gênica ela vai fazer o processo inverso. Ela vai reduzir a população e também vai reduzir a variabilidade genética dessa população, o que pode gerar a extinção dessa espécie, tá? Bom, uma coisa importante a gente falar é o seguinte, para a gente observar esse efeito de deriva gênica, a gente só vai conseguir observar ele assim de forma bem legal em populações pequenas. Tá? Então, populações pequenas é que a gente consegue analisar melhor esse efeito de deriva gênica. E uma vez que essa população ela é pequena, se a gente tem essa alteração de frequência, o que vai acontecer é que, em geral, essas populações podem desaparecer. Bom, a gente tem alguns tipos de deriva gênica que podem acontecer, alguns princípios que a gente vai seguir. Aqui eu coloquei esse exemplo só das imagens, né, para a gente saber. Pode ser um desmatamento, como a gente está vendo na Amazônia, como, por exemplo, aqui a gente tem a imagem de Brumadinho. Todos esses eventos podem gerar deriva gênica, que podem reduzir a variabilidade genética daquela população e gerar o quê? Extinção das espécies. Então, para a gente ver como que a ação antrópica ela está também influenciando nesse processo evolutivo. Bom, o que acontece? Deriva gênica, então, é quando você tem a alteração desses alelos. A gente vai ter também o seguinte, quando a gente tem uma pequena parte de uma grande população, que ela vai ser removida dessa população original, e ela é transportada para uma outra população, para um outro lugar, a gente vai falar que ela é uma população fundadora, né? Então, imagina aqui, ó, nesse exemplo. A gente tem aqui uma população grandona. O que acontece? Você tem processo migratório, não foi isso que a gente falou? O que vai acontecer? Essa populaçãozinha vai migrar daqui. Então, uma pequena população dessa grande população migra para um novo lugar e gera uma nova população. E percebe que algumas gerações mais tarde, que a gente vai ter uma população também com uma redução da variabilidade genética. Então, é importante a gente estar analisando que a deriva gênica, o princípio fundador, então vou colocar isso aqui, a gente já está aqui, né? O princípio fundador, que é justamente quando você tem essa saída, essa migração de uma população para um outro lugar, e aí você começa uma nova população, isso tudo vai alterar a frequência genética de uma população, vai reduzir a variabilidade genética. A gente tem um outro efeito também, que eu vou colocar aqui, que é o efeito gargalo, tá? Então, vou colocar aqui efeito gargalo. É um outro processo que também pode acontecer e que pode alterar a frequência genética de uma população. O que está acontecendo com o efeito gargalo? A gente tem essa população original, e aí o que acontece? De novo, você tem o quê? Uma diminuição drástica dessa população. Deriva gênica não era isso que a gente estava falando, não era? Quando você tinha uma população que diminuía drasticamente e também alterava a variabilidade genética. Aí eu estou dizendo agora exemplos. Pode acontecer quando você tem migração. Aí é o princípio fundador. Quando uma população sai de um lugar, vai para o outro e coloniza aquele novo lugar. Tudo isso tem menor variabilidade genética, tá? Porque está dentro de deriva gênica. Pode ser também que o que acontece?
você tem uma população, aí, de novo, deriva gênica, aconteceu uma catástrofe, um desmatamento, um evento aleatório, reduziu drasticamente. A gente tem o quê? Um efeito gargalo, que é quando você tem essa diminuição. E depois, essa população começa a se recuperar. Quando essa população começa a se recuperar, você tem um desaparecimento de alguns alelos e aumento de frequência de outro, que não era tão representativo. Olha só o exemplo dessa imagem. Você vê aqui maior quantidade de amarelo do que azul, né? População original. Efeito gargalo, que acontece, diminui drasticamente o tamanho da população. Acontece um desmatamento, matou muita gente, muito indivíduo, ficou pouquinho. A partir dessa população pequena que sobreviveu, ela começa a se reproduzir, se restabelecer, mas o que acontece? Os sobreviventes, eles geram uma próxima geração que é o quê? Mais azul do que amarelo. Tá percebendo? Ou seja, o que eu quero dizer, tanto o efeito gargalo quanto o princípio fundador, eles vão gerar uma diminuição da variabilidade genética. Tranquilo? Belezura? Então, vamos lá. Bom, para a gente fechar, é importante a gente saber o seguinte. Como que isso acontece? Como que esse efeito gargalo vai acontecer? Como que acontece o processo de migração? Cara, hoje em dia, principalmente por causa da atividade humana, né? A atividade humana é um dos principais influenciadores da frequência gênica de população de animal e de planta. A gente está o tempo inteiro selecionando essas populações. E um exemplo legal que eu coloquei aqui para vocês é essa aqui, ó. Dos elefantes marinhos do norte. Na década de 1890, eles sofreram um efeito gargalo de garrafa. Isso que a gente acabou de ver na garrafinha, mas isso na vida real agora. Essa população ela tinha sofrido uma intensa caça, né? E aí estava com apenas 20 elefantes marinhos, a população super reduzida no final do século XX. Desde então, a população começou a crescer. Hoje a gente tem o quê? 30 mil indivíduos. Só que o que acontece? Essa população, embora ela tenha 30 mil indivíduos, é uma população com uma menor variabilidade genética do que aquela população anterior. Então, a população que teve uma caça, que passou por uma caça menos intensa, que eram os elefantes marinhos do sul, eles vão ter uma maior variabilidade genética, porque eles não passaram pelo efeito gargalo. Se você tem uma caça intensa para uma espécie, aqui a gente está dando exemplo dos elefantes marinhos, mas poderia ser mico-leão dourado, qualquer outra espécie brasileira, lobo-guará. Se a gente tem uma intensa caça de uma espécie, você diminui o tamanho da população. O que você fez? Efeito gargalo. Essa população pode se restabelecer com o tempo, se reproduzir, gerar e voltar a ter 30 mil indivíduos como o elefante marinho. Mas não vai ter a mesma variabilidade genética, vai cair essa frequência, essa variabilidade. Isso é ruim. Lembra que variabilidade está diretamente relacionada com a capacidade de sobrevivência. Vamos agora fazer uns exercíciozinhos rápidos. Não, esse aqui é a parte 3, eu não quero parte 2. Parte 2 é essa daqui, né? Bom, o movimento de pessoas na Terra tem aumentado constantemente. Isso tem alterado o curso da evolução humana. Por quê? Por que as pessoas se movimentarem altera? Porque aumenta o quê? Galera, aumenta o acasalamento não aleatório? Bem, nada a ver, né? Vou até botar aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. A gente não falou em nenhum momento disso aqui. O aumento do movimento das pessoas aumenta o isolamento? Não, se está se movimentando, a gente está se encontrando, está aumentando o fluxo. Então, também não é isolamento geográfico. Aumenta a deriva genética? Não, deriva genética é efeito gargalo, princípio fundador, migração, catástrofe, desmatamento, nada a ver. O aumento do movimento aumenta a mutação? Não, mutação acontece de forma aleatória, mas aumenta o fluxo gênico? Perfeito. Então, risca a mutação. O aumento de movimento de pessoas na Terra aumenta o fluxo gênico. Ou seja, antigamente, quem era da China ficava só na China.
quem era do Brasil ficava só no Brasil. Agora, a gente pode permitir esse fluxo gênico, eu posso viajar, posso me relacionar com uma pessoa da China, do Japão, esses genes vão se misturar. Junto com isso, você tem, por exemplo, um barco, né, navio que está vindo lá do Japão, da China, está vindo da Europa, vai atracar no Porto do Brasil e está trazendo lá na água de lastro craca, está trazendo molusco, bivalve, que são dos outros países para cá, colocando espécies exóticas aqui. Então, o que está acontecendo? A globalização, o movimento de pessoas na Terra aumenta o fluxo gênico, aumenta esse fluxo entre o material genético. Perfeito? Próxima questão. Os principais fatores evolutivos que afetam o equilíbrio gênico de uma população são mutação, seleção natural, migração e deriva gênica. Perfeito? Os fatores que contribuem para o aumento da variabilidade genética são mutação e migração. Perfeito, né? Eu vou continuar lendo só para a gente fingir que não acertou de cara. Letra B. Migração e deriva genética. Deriva genética aumenta a variabilidade genética? Não, deriva genética, ela causa diminuição da variabilidade genética. Deriva gênica é princípio fundador, é desastre, é efeito gargalo, tá? Então, migração aumenta a variabilidade. Lembra que migração é o que a gente está falando, globalização, fluxo gênico, isso vai aumentar a variabilidade genética. Já vou riscar D porque também tem deriva genética. Seleção natural aumenta a variabilidade genética? Não. Seleção natural vai determinar se aquela variabilidade é positiva ou negativa. É isso, mas ela não aumenta a variabilidade. Então, a mutação e a migração, de fato, aumentam a variabilidade genética. Em uma ilha do Pacífico, há muitos anos, ocorreu um tsunami que vitimou grande parte da população. Dos poucos sobreviventes, alguns deles possuíam uma mutação gênica que foi transmitida para os seus descendentes. Então, olha só, veio um tsunami e matou todo mundo, né? Grande parte. Poucos sobreviveram. Esses possuíam uma mutação gênica que foi passando para os seus descendentes e aí foi fazendo com que essa nova população dessa ilha tivesse uma frequência alélica diferente da população original. O que a gente está falando, galera? Ó, população grande, veio um desastre, tsunami, deriva gênica, lembrou? Então, já sabe que tem que ter redução de variabilidade genética. Lembra disso? Quais são as palavras que a gente vai procurar como alternativa? Ou a gente está falando de deriva gênica, ou a gente está falando de efeito gargalo, ou a gente está falando de efeito fundador, ou a gente está falando de diminuição de variabilidade genética. Bom, olhando para as nossas alternativas, não pode ser migração gênica, isso nem existe, né? Não pode ser seleção sexual. Nem equilíbrio gênico, nem convergência evolutiva. É óbvio que é efeito fundador. Tranquilidade? Vamos voltar aqui, então. Vamos para a parte 3, que é o seguinte. Cara, a evolução ela está acontecendo. E junto com isso, novas espécies começam a surgir, né? A gente vai começar a ver que essas mudanças elas vão gerar novas espécies. Então, a gente tem que lembrar que evolução e especiação são coisas diferentes, certo? A evolução, ela explica como os organismos foram originados e como eles se diversificaram ao longo do tempo. Então, vou colocar isso aqui. A evolução explica como os organismos foram originados e como eles se diversificam ao longo do tempo. Já a especiação é o processo evolutivo. Ai, caramba. A especiação é o processo evolutivo que leva à formação de uma nova espécie. Então, vamos colocar aqui também. Especiação é o processo evolutivo que leva à formação de uma nova espécie. Bom, tem um cara, Ernest, que em 1942 disse o seguinte, ele deu uma declaração importante. Ele falou o seguinte, espécie é um grupo de população cujos indivíduos são capazes de cruzar e produzir descendentes férteis. Isso vai acontecer em condições naturais, beleza? Então, espécie tem que ser um grupo de população que é capaz de cruzar
e produzir descendentes férteis numa condição natural, estando reprodutivamente isolado de indivíduos de outras espécies. Então, espécies diferentes, teoricamente, não se reproduzem, elas são isoladas reprodutivamente. Perfeito? Entendi isso. Para ser da mesma espécie, tem que ser capaz de se reproduzir e gerar um descendente fértil. Bom, o que vai caracterizar uma espécie? Para a gente definir, para a gente determinar e classificar as espécies, a gente tem que levar em consideração a morfologia dessa espécie, os caracteres morfológicos, a gente tem que levar em consideração os caracteres fisiológicos, a gente tem que levar em consideração os caracteres bioquímicos e também os genéticos. Juntando tudo isso, a gente consegue classificar e determinar quem são espécies A, espécie B, a gente consegue diferenciar essas espécies umas das outras. Uma outra coisa legal é dizer o seguinte: espécies, elas podem ser unidades reprodutivas, a gente pode chamar de unidade reprodutiva. Por quê? Porque espécie tem que ser capaz de cruzar e originar descendente fértil, por isso que a gente chama de unidade reprodutiva. Tem que ser uma unidade ecológica, por quê? Porque tem que manter uma relação bem definida com o ambiente, com outras espécies. As espécies têm que se relacionar entre elas, uma relação intraespecífica dentro dessa mesma espécie e também interespecífica com espécies diferentes. E as espécies são unidades genéticas porque elas têm características genéticas incomuns, naturais, que não se misturam, que são diferentes de uma espécie para outra. O que a gente precisa lembrar também é o seguinte: além de espécie, a gente pode ter subespécie ou raça. É isso que vai dizer o seguinte: a gente vai ver os caninos, mas a gente vai ver que eles vão apresentar sub-raças, ou eles vão apresentar subespécies, raças diferentes. A gente vai ter o Yorkshire, a gente tem o Labrador, todos eles fazem parte de um mesmo gênero, mas eles são de espécie, fazem parte do mesmo gênero, fazem parte da mesma espécie, mas eles ocupam subespécies ou raças, né, dessa mesma espécie que diferenciam entre si. Um pelo mais curto, um pelo mais longo, maior, mais fininho, salsichinha, é tudo cachorro, né? Mas são raças diferentes, beleza? Bom, na natureza, as subespécies, elas dificilmente se cruzam, porque, em geral, elas estão geograficamente isoladas, né? Mas aí, como no caso dos cachorros, a gente tem uma influência muito humana, a gente consegue, em cativeiro, cruzar essas diferentes raças, e aí a gente começa a criar mesmo raças novas. Isso a gente fez com vegetal, a gente fez com animal também. Um exemplo é o que a gente tem aqui desses dois passarinhos, né, que são da mesma espécie, mas são de raças diferentes. Então, a gente tem aí essa espécie, ela é chamada de Trogon surrucura surrucura. Então, a gente tem esse vermelhinho, ele é o... Deixa eu colocar o nome dele aqui. Ele é o Trogon surrucura surrucura. E a gente tem esse com a barriga vermelhinha, amarela, que vai ter um outro nome. O nome dele é Trogon surrucura aurantius. Então, deixa eu copiar e colar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, Ctrl+V. Eita, gente, não tem. Esse amarelinho, ele é o surrucura aurantius. Aqui eu não tenho como colocar em itálico, mas lembra que se é nome científico tem que ser sempre em itálico ou sublinhado. Aurantius. É isso aqui. Então, eles são, mesmo gênero, mesma espécie. Trogon surrucura, Trogon surrucura. Mas tem uma subespécie aqui, ó. Esse é Trogon surrucura surrucura, esse é Trogon surrucura aurantius. Teoricamente, eles não se encontram porque eles ficam isolados geograficamente, eles habitam regiões diferentes. Mas no Rio de Janeiro, já foram fotografados essas duas subespécies juntas, levando lá alimento para os seus filhotes no ninho. Então, pode ser que espécies que vivem em regiões diferentes, mas que em algum momento são encontrados numa mesma área, tenham esse contato sexual e sejam capazes de se reproduzir. Subespécies são capazes de se reproduzir entre si e geram descendentes férteis. Beleza? Bom, vamos lá.
Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, tá, professora, entendi, está acontecendo evolução, durante esse processo evolutivo a gente está tendo, então, formação das espécies. E como que isso vai acontecer? De duas formas. Ou vai acontecer a partir da anagênese ou da cladogênese. A anagênese é quando esse processo evolutivo ele vai acontecendo em linha reta, ou seja, aquela mesma espécie ela vai se modificando, assim, vai tendo várias modificações nela, e aí no final ela está com uma espécie completamente diferente daquela que se originou. Cladogênese, clado vem anagênese, é essa evolução linear. Clado vai se ramificar, vai se bifurcar. A gente vai ter uma espécie ancestral que vai se bifurcar em duas espécies diferentes. O que a gente vai ver agora é como que acontece a cladogênese, que é um processo de especiação que vai acontecer em maior quantidade, que vai cair bastante na prova. Bom, uma espécie pode dar origem a outras duas espécies, a espécies novas, quando acontece um isolamento reprodutivo, quando elas param de se reproduzir. Isso pode acontecer, primeiro, porque elas foram isoladas geograficamente. Então, vamos colocar aqui. A gente pode ter, por exemplo, um tipo de especiação que a gente vai ver, ou seja, um tipo de formação de espécie que a gente vai chamar de alopátrica, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. A especiação alopátrica é quando você tem o surgimento de uma nova espécie que evolui depois de um isolamento geográfico. Então, obrigatoriamente, se eu estou falando de especiação geográfica ou especiação alopátrica, eu tenho que falar que teve um isolamento geográfico. Beleza? Então, especiação alopátrica precisa ter isolamento geográfico, não pode estar no mesmo lugar. Então, pode ser a partir da dispersão, um processo migratório, alguém saiu daqui e foi para uma outra região, e lá a gente vai ter aqui um marzão que vai impedir essa reprodução entre as espécies, e aí a gente tem o surgimento de espécies diferentes. Ou pode ser vicariância, tipo, tô aqui no mesmo lugarzinho, do nada o rio vem, blá, separa a gente. Agora, esse lado só se reproduz desse lado, esse lado só se reproduz com os indivíduos desse lado. E cada vez mais que esses indivíduos ficam isolados, eles vão gerando novas espécies. Então, especiação alopátrica é quando uma nova espécie evolui a partir de um isolamento geográfico sofrido pela população ancestral. Tem que ter barreira física, dividir essa população em dois grupos diferentes. Quando essa barreira geográfica ela é muito eficiente, o que ela faz? Promove um isolamento reprodutivo. E se esse isolamento reprodutivo ele é definitivo, aí de fato a gente vai ter uma formação de uma nova espécie. Percebe que o processo de especiação ele começou com isolamento geográfico, mas ele finaliza. Eu só entendo que agora sim eu tenho uma espécie nova quando tem um total isolamento reprodutivo dessas espécies. Pode ser que a especiação ela seja também simpátrica. Então, a alopátrica teve barreira geográfica, né? Deixa eu só, antes de falar da simpátrica, rapidinho. Porque a especiação alopátrica, ela pode ser peripátrica. Ih, o que é isso, professora? A alopátrica não teve uma barreira. Então, teve um isolamento, alopatria, barreira física. Essa alopatria, ela pode ser também peripatria. Por quê? Quando você tem uma parte, uma periferia. Quando você tem o isolamento de uma pequena população que vai vivendo em áreas mais afastadas, à margem dessa população inicial. Tudo isso faz parte, está dentro de especiação alopátrica. Ou a gente tem uma especiação dicopátrica, que é quando o surgimento de novas espécies se dá a partir de um isolamento geográfico de uma espécie ancestral em duas espécies, em duas populações isoladas. Então, você pode ver em alguns lugares você vendo esses nomezinhos, tá? Alopátrica, deixa eu botar aqui. Alopátrica pode ser peripátrica, que é quando isso está acontecendo, ou pode ser dicopátrica, tá? Isso são nomes que vão aparecer aí, eu vou até colocar aqui para você gravar. Pode ser que caia em alguma questão. Peripátrica ou dicopátrica. Beleza? Suavidade.
E aí a gente chega, então, no que eu estava falando da simpátrica. Se a gente viu que a alopátrica tem que ter barreira geográfica, a simpátrica não. Você pode estar no mesmo ambiente, não vai ter barreira nenhuma, não tem rio, não tem cordilheira, não tem nada separando. Mas o que separa? Pode ser o exemplo das moscas. Tipo de alimento. Ah, cara, eu tenho aqui uma espécie que só gosta de frutinho vermelho e outra que só gosta de frutinho verde. E o fato dessas espécies gostarem de alimentação, de tipos de alimentação diferentes, de lugares diferentes, pode ser que eu goste também daquela árvore e não dessa, vai fazendo com que a gente se afaste. Isso acontece a amizade, né? A gente está no mesmo país, na mesma cidade, mas eu começo a me interessar mais por um assunto, você por outro, e a gente vai se afastando. Então, a especiação simpátrica não tem barreira física, não tem isolamento geográfico. O surgimento dessa nova espécie acontece no mesmo lugar. Beleza? Bom, processo de especiação tem que ter o isolamento geográfico e depois, no final desse processo, precisa ter um isolamento reprodutivo total. Bom, esses isolamentos podem ser de duas formas. Como que você se isola reprodutivamente, né? Como que as espécies elas não conseguem se reproduzir, espécies diferentes não se reproduzem? Pode ser porque os nossos, vamos dizer assim, imagina que você tem lá pererecas, sapos e rãs no mesmo lugar, de espécies diferentes, que lançam seus espermatozoides e seus óvulos, mas eles não conseguem o quê? Se unir. A gente está falando de um isolamento pré-zigótico, não dá nem para se juntar e formar zigoto. Então, esses isolamentos podem acontecer antes da formação do zigoto ou depois da formação do zigoto, que é esse caso aqui, ó. Tem o cavalo, tem o jumento, tem o que surge o burro. Só que a gente vai ter aí do cruzamento de cavalo e de jumento vai nascer mula e vai nascer burro. Mas só que o que acontece? Os animais são híbridos, eles são estéreis. Então o que acontece? Não tem um isolamento pré-zigótico, com espécies diferentes, cavalo e jumento, conseguem se reproduzir. Mas aí quando geram descendentes, eles não são férteis. Pode ser uma espécie? Não, porque a gente viu que espécie tem que ser capaz de se reproduzir entre si e tem que ser fértil. Beleza? Bom, antes de fazer os exercícios, eu quero falar um pouquinho para a gente finalizar a nossa aula sobre especiação, evolução humana, né? Então, a gente viu aí, está vendo aí todo esse processo de evolução. Agora a gente finaliza isso falando como isso é para nós, seres humanos, né? Como que isso se deu ao longo. Bom, primeira coisa existem evidências? Sim, existem evidências. A gente viu que as evidências evolutivas são principalmente o quê? Os fósseis, a bioquímica, o material genético, a análise do DNA. Então, a gente tem aí várias evidências científicas que mostram esses traços que são compartilhados pelos seres humanos e que foram originados daqueles ancestrais símios que evoluíram ao longo de 7 milhões de anos. Então, ao longo de 7 milhões, a gente está aí evoluindo como espécie humana. Bom, uma característica humana muito antiga é uma postura bípede, né? A habilidade de andar sobre duas pernas, isso aí é uma característica importantíssima. Além do cérebro e da utilização de ferramentas, linguagem, diversidade cultural, tudo isso são características que diferenciam a espécie humana de outras, né? E aí a gente precisa entender que aquilo que fala assim, a espécie humana veio do macaco. A gente sabe que Darwin não disse isso e que a teoria da evolução também não fala isso. Fala que nós surgimos, na verdade, de um mesmo ancestral comum. Ou seja, para a gente estudar a evolução da espécie humana, a gente precisa falar sobre a evolução dos primatas. O grupo dos primatas compreende os mamíferos que são chamados de macacos, símios, lêmures ou seres humanos. Nós, seres humanos, fazemos parte desse grupo chamado de primatas. Bom, a gente vai ter ao longo do processo evolutivo, do processo de mudança, surgimento de diferentes espécies. A gente vai ver aqui, que nós, seres humanos, estamos do ladinho dos chimpanzés. Se você for procurar na internet, você vai ver que nós temos 99,6% de similaridade genética com os chimpanzés. O que quer dizer que a gente tem um mesmo ancestral comum, nós somos parentes, né? Nós estamos evoluindo juntos. Bom, mas uma característica importante que a gente precisa falar, uma modificação que surgiu na espécie humana é o encéfalo. O encéfalo humano é o maior que o do chimpanzé e isso pode ser observado pelo volume craniano.
Isso vai definir diretamente as habilidades que nós, como espécie humana, conseguimos adquirir ao longo do tempo, né? Hoje a gente consegue falar, hoje a gente consegue manipular o fogo, ferramentas, mas o que a gente vê, o que eu quero colocar aqui, que algumas características são compartilhadas por nós e por esses outros primatas, como, por exemplo, uma visão central. Nossos olhos estão aqui, ó, aqui do lado da frente. A gente tem uma visão que ela é binocular e que permite com que a gente consiga calcular a distância entre os objetos que estão nos rodeando. Uma outra característica que a gente compartilha com esses primatas é o cuidado parental. A gente vai ver aí alguns macacos, chimpanzés, gorilas, que vão gastar tempo da sua vida cuidando lá dos seus filhotes. E aí isso não vai ser diferente, por exemplo, na espécie humana. Inclusive, nós, como espécie humana, gastamos ainda mais tempo durante esse processo de cuidado parental. A gente vai ver aí num gráfico, a gente pode ver que a espécie humana, ela cada vez tem uma menor quantidade de filhos, porque se gasta muito tempo para cuidar de um filho, né? E aí, por isso, a gente vai diminuindo para gerar menos cuidado. Então, a trajetória evolutiva dos seres humanos aconteceu a partir do quê? De uma cladogênese, de uma evolução que surge a partir de um ancestral comum. Bom, grande parte dos cientistas reconhece que a gente tem de 15 a 20 espécies diferentes de hominídeos. Então, você está vendo aí que tem símios do Novo Mundo, do Velho Mundo, pongídeos. Isso tudo vai mudando até que essas mudanças geram uma nova espécie, que são os hominídeos. E a gente sabe que tem até 20 espécies de hominídeos diferentes. Importante saber que os primeiros seres humanos, eles surgiram aonde? Na África, eles migraram da África para a Ásia, provavelmente entre 2 milhões e 1,8 milhão de anos atrás. Milhões, tá vendo que é tempo pra caramba, né? E depois eles foram para a Europa. Então a gente sabe que o berço da vida, onde surgiu a espécie humana, os hominídeos, os seres humanos, surgiram na África. E olha só, vou dizer, já te conto que a gente vai analisar aqui processo de mudança evolutivo da espécie humana. A gente vai ver que a agricultura, a primeira civilização, só surge há 12 mil anos atrás. Então, assim, há 2 milhões de anos surgem os primeiros seres humanos. Mas só há 12 mil anos atrás é que a espécie humana começa a se organizar como sociedade, do jeito que a gente conhece um pouco como hoje, tá? Bom, como eram os nossos ancestrais? A gente viu, então, que esses ancestrais eles foram se modificando. Aqui a gente tem um processo de diáspora, que é a migração. Lembra que migração gera variabilidade genética? Então, os seres humanos foram se modificando dos lugares da África para a Ásia, depois para a Europa, depois para a Austrália, depois para as Américas. E essa migração foi gerando também uma modificação na característica da estrutura anatômica e fisiológica desses indivíduos. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui só para a gente ver esse processo migratório. Lá no comecinho, então, a vida ela era basicamente arborícola. A gente estava se alimentando basicamente de frutos, de semente, de raiz. A gente se beneficiava, na verdade, dessa vida arborícola, porque isso possibilitava com que a gente fugisse dos predadores. A gente começou a entender, a desenvolver essa habilidade do pegar. A gente tem um polegar opositor que justamente possibilita o que? Agarrar uma árvore, que possibilita a gente começar a utilizar ferramentas. Então, lá no começo da espécie, né, no estágio inicial, nossos ancestrais eles viviam em ambientes arborícolas. Só que acontece, o ambiente muda, né? A gente sabe que o ambiente está mudando o tempo inteiro. Estou falando isso para vocês. O que vai acontecer? Placas tectônicas começam a se movimentar. Então, há 8 milhões de anos atrás, as placas começaram a se movimentar e isso fez com que o ambiente começasse a se modificar. Começou a surgir cadeia de montanha, o clima começou a mudar. E isso também foi gerando, então, uma mudança nos hábitos desses nossos primeiros ancestrais, reduzindo a possibilidade de vida arborícola. Então, começa na árvore, mas isso vai sendo modificado ao longo do tempo, porque o ambiente também vai sendo modificado, a gente vai tendo mais savana, o clima não vai ficar tão legal.
Beleza? Então, a partir disso, a gente tem, a partir da modificação desse ambiente, a gente tem o surgimento de um novo gênero, que é o gênero Australopithecus. Esse gênero ele vai surgir entre 3 a 2 milhões de anos atrás, e a gente tem um fóssil que é super conhecido, que é a Lucy, né? Que é famosa. Tá no museu lá, que a gente pode ver esse registro fóssil. Os Australopithecus, eles viveram aonde? Na África Oriental, na Etiópia, Tanzânia, e eles sobreviveram por mais de 900 mil anos. Semelhantes aos chimpanzés, eles cresciam rápido depois do nascimento, atingiam logo quando eles atingiam a idade adulta muito antes do que a gente. E eles ficavam muito menos sob o cuidado parental. Então, tinha umas características diferentes da gente. Além disso, o nariz era achatado, a mandíbula era inferior, projetada para fora, a caixa craniana era menor, tinham caninos pequenos, a postura bípede, mas eles ainda caminhavam assim como orangotangos, não tinham uma postura totalmente ereta, sabe? Bom, suas adaptações para viver na árvore, no solo, foi fundamental para que eles vivessem aí quase que 1 milhão de anos, né, num ambiente. Como eu disse, esses indivíduos se alimentavam de quê? Semente, frutos, raiz, eram os nossos ancestrais. Que eram, e também de carniças que eram abandonadas assim por leões, por leopardos. Parece que a gente está falando de que a gente ainda nem sabe usar fogo, não sabe usar ferramenta. Tá difícil ainda, a gente não tem uma habilidade boa para caçar, tá? Bom, a partir desse Australopithecus, lembra de novo, é evolução, tá mudando, tudo muda, tá acontecendo um processo de mutação, variabilidade, migração, e aí a gente tem o aparecimento de um novo gênero, que é um gênero Homo. Até então a gente está falando do gênero Australopithecus. Com essas mudanças surgiu o gênero Homo. E esse gênero ele foi descoberto na região da atual Tanzânia e ele data de 2,3 milhões de anos. Primeiro Homo que a gente vai falar é esse Homo habilis. O Homo habilis, ele habilis de habilidade, ele começa a entender como utilizar a pedra para cortar, né? Então você vai começar a transformar o ambiente para seu próprio benefício. A gente fala que esse Homo habilis ele tem 50% a mais de volume craniano, que pode estar relacionado a esse aumento dessa habilidade. Além disso, o maxilar reduz esses dentes, os braços eram mais longos, né? Mas o que mais importa assim, de tudo é saber que o Homo habilis é de habilidade. Lembra que processo evolutivo é mudança, a mudança gera novas espécies. E aí a gente tem o surgimento de uma nova espécie, que é o Homo erectus. Erecto porque agora consegue ter uma posição mais ereta. E olha o que tem na mão, uma lança. Então a gente está falando de uma transformação. A gente transformou característica física e também habilidade mental. O Homo erectus, ele também viveu na África há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. As florestas começaram a se reduzir, lembra que o clima está sendo alterado, tem menos árvore, menos arbusto, e aí a gente precisa dar um jeito, né? Esses Homo erectus, eles foram os primeiros representantes, assim, os primeiros seres humanos que têm uma característica corporal parecida com os seres humanos atuais. Pernas mais alongadas, braços mais curtos, porque antigamente os ancestrais tinham braços muito longos. Isso gera o quê? Se eu tenho braços menores e pernas maiores, eu começo a andar por longas distâncias. Lembra que a gente viu que está acontecendo o processo migratório o tempo inteiro. Então, o aparecimento do Homo erectus ele é frequentemente associado com o quê? Machadinha, porque é uma ferramenta nova. Além de usar habilis, estou usando pedra. Agora, no erectus, eu já começo a transformar, criar ferramenta com essa pedra. Bom, a gente tem o conhecimento de um outro gênero importante também, que foi o Homo neanderthalensis. Ao contrário de todos esses gêneros que a gente está vendo na África, o Neandertal ele ficou conhecido porque ele era mais baixo, era mais forte, tinham membros mais curtos e eles habitavam a Europa e não habitavam a África e a Ásia. Tinham um crânio alongado, cérebro semelhante ou maior do que o ser humano atual. Então, esse Homo neanderthalense ele já muda a sua característica física e também as suas habilidades. Utilizavam pedra lascada, ele já tinha uma organização social em cavernas,
já tinham conhecimento da música, a gente já encontra alguns registros de que existiam instrumentos musicais como flautas, então você já tem essa modificação. E a gente tem o Homo sapiens, né? As evidências fósseis indicam que o Homo sapiens surgiu na região subsaariana da África há 150 mil anos. Olha como a gente é novinho, gente. Olha, a gente foi originado talvez a partir do Homo erectus, tá? Então a ideia de que o Homo sapiens tenha surgido a partir do Homo erectus, tenha se dissipado a partir da Ásia, da Europa, Oriente Médio. Tem várias teorias que você quiser estudar aí, vários cientistas vão dizer coisas diferentes, mas o que é importante é que esse Homo sapiens ele vai ter algumas definições muito assim, umas características importantes, que é a mandíbula, a gente tem formação de queixo, a gente vai ter um comportamento cultural que envolve a sociedade, aquisição, produção de alimento, fabricação, uso de ferramenta. A gente começa por construir casa, a gente tem funeral, a gente tem religião, tem linguagem, tem arte, religião. Então, Homo sapiens, hoje a gente tem um processo, um surgimento de características que nos diferenciam dos outros indivíduos, de outros animais, porque a gente tem a cultura, a gente tem o trabalho, a gente consegue modificar a natureza a partir de todas essas habilidades que a gente vem construindo. Bom, galera, ui. Para dar conta de todo esse assunto evolutivo, especiação, espécie humana, a gente acabou fazendo uma quantidade de exercícios menor durante essa aula, mas não se preocupa, tá? Fica tranquila, fica tranquilo. Isso foi calculado, foi friamente calculado, para que na nossa aula 040 a gente vai, descer exercício, a gente vai voltar todas essas aulas que a gente está tendo mais teoria agora, na aula 040 a gente vai compensar fazendo exercício e eu vou trazer, além das folhas, dos exercícios das folhas que vocês estão recebendo, a gente vai trazer mais exercícios. Então, a aula 040 promete, vai bombar, tá? A gente ainda tem uma aula 039, mas eu já estou te preparando aí, se você ficou com dúvidas nessa aula, não se desespera, porque lembra que a gente está sempre trabalhando em blocos, trabalhamos nesse bloco de 4, na nossa quinta aula, nossa aula de exercício, a gente vai, então, fechar, organizar, juntar todos esses conhecimentos e vocês sabem que eu adoro fazer questão com vocês, analisar a banca, ver característica das bancas, e é isso, galera. Eu já não sei nem quanto tempo que eu tô falando aqui, né? Vocês sabem que eu perdi o horário. Mas é isso, meus amores. Beijo para vocês, bom estudo, boa semana. Tamo junto. Podem me mandar mensagem se tiver dúvida, não consigo fazer alguma questão, me manda áudio pelo WhatsApp, pelo Instagram. Vocês são livres, vocês fiquem à vontade para me interromper, para mandar mensagem. Tô esperando vocês, pronta para ajudar. Beijão.